Olá pessoal, tudo bem? Aqui pessoal, eu vou só explicar para vocês aqui. É uma fonte de PC, né? Mas eu só vou explicar um pouco, talvez, para ver se vocês entendem. Essa aqui é uma fonte de PC adaptada para fonte de bancada, né? Pra você ter as tensões do lado externo. Só deixei ela aberta aqui para vocês verem internamente, né? Na capa eu já mostrei como que ela tá, né? Na verdade, ela é assim aqui, ó. Tá vendo? No começo aqui, ó. Você vê aqui, ó, tem um módulo. Deixa eu acertar ela bem aqui. Vou acertar ela bem aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu acertar ela aqui. Aqui pra vocês verem que tem um módulo. Esse é um módulo que se encontra muito na internet. Um módulo que abaixa e eleva a tensão de entrada, né? É o chamado Buck Boost. Buck Boost. Não sei se eu tô falando certo, aí vocês me corrigem. Então, esse módulo aqui, possui saídas de 0 a 30 volts. E você pode colocar também, né, tensões, olha o manual certinho, mas você pode colocar tensões de entrada aí entre 1 e 30, entre 1 e 30, isso aí. Mas eu aconselhava, se você tem tensões de 30, você coloca 25 a 30 volts, beleza. Se você quer usar baixo, né? Se você já tem 30 é melhor, porque vai ter uma melhor conversão de saída, né? Se você quiser abaixo de 30, né? Então você vai regular de 0 a 30 tranquilamente, com a maior potência possível, né? Com a maior taxa de eficiência de conversões possíveis. Como uma fonte de PC, a maior tensão que você pode obter adequadamente é 12 volts, então eu coloquei 12 volts, né? Para que serve essa fonte aqui? Serve para muitas coisas. Você carregar bateria, se você mexe com bateria 18860, você pode usar elas para fazer um carregadorzinho. Eu tenho, meu irmão fez, eu já fiz. Você pode usar para várias coisas. Projeto de faculdade, eletrônica, teste de bancada de placa, consertar a placa, desde hobby a profissional. Principalmente se você tem uma fonte de PC antigo em casa e não tem dinheiro para gastar numa fonte profissional, uma fonte de bancada profissional. Então essa aqui serve muito bem. Aí explicando aqui também, eu pus os conector, tem o módulo, né? É o módulo que faz a taxa de conversão. Se você coloca, por exemplo, eu coloquei uma entrada aqui nesse módulo de 12 volts. Eu vou explicar por dentro aqui. 12 volts. Então eu consigo saídas tanto acima de 12 quanto abaixo de 12. Consigo 1 volt de saída, consigo também 28 a 30 na saída. E eu deixei esses dois aqui, ó, esses dois conectores aqui como a saída regulável, que varia de 0,5 a 30 volts. Essas aqui já são as tensões comuns de saída. De qualquer fonte ATX vai ter tensões fixas, né? Aí por que eu deixei essas tensões fixas? Aqui tá 12, 5 e 3,3 volts. Porque essas aqui você vai conseguir utilizar a corrente máxima da fonte, né? Qualquer coisa, você poder fazer qualquer outro teste ou qualquer outra coisa mesmo, realmente só para você ter essas tensões fixas. Essas aqui são tensões variáveis. Você pode pôr 1,1, 1,2, 5,5. Porém, esse módulo aqui, o máximo que ele vai ter é 4 amperes, que é o que mais suficiente, é mais que o suficiente para você fazer testes de placas eletrônicas, placa de celular, placa de notebook, placa de PlayStation 3, PlayStation 4, qualquer coisa que você possa tentar descobrir curto em placa, qualquer outra coisa. É basicamente isso aqui, tá vendo? Só tem as saídas reguladas, saídas fixas, né? Aqui realmente você tem que ter separado aqui, né, o GND da saída variável e o GND das tensões fixas da fonte. Virando internamente aqui, ó, eu coloquei aqui um botão power aqui, ó, um botão power aqui. Vamos ver mais tarde, numa fonte ATX tem o cabo verde. Se você ligar o Terra, você liga a fonte. É assim que a placa-mãe liga a fonte. Um pulso aqui no verde, e liga o verde no preto, né, que aí você consegue ligar a fonte. E eu aproveitei, foi realmente só essas tensões, mas na fonte ATX, tu viu que eu deixei os cabos aqui, esses cabos aqui, ó. São tensões de menos 5, menos 12, que eu não vou usar, mas se você quiser separar, você pode usar também. Mas o principal, tá vendo aqui, a ligação? Este módulo aqui, ó, tá vendo? Este módulo,
Não tem segredo nenhum. Depois eu mostro uma figura pra vocês aí. Não tem segredo nenhum. Primeiro eu vou explicar, né? Tá vendo? As tensões fixas aqui, ó. -3, 5 e 12. Eu simplesmente só peguei os cabos aqui que toda a fonte, a TX, você vai ver que os laranjados é 3,3 volts. Os cabos vermelhos são 5 volts e os cabos amarelos são 12 volts. Eu simplesmente liguei cada um num conector aqui, nesses conector banana aqui. Simplesmente liguei cada um nesse conector. Tá vendo? As ligações deles aqui nesse conector por trás aí, ó. Tá vendo? Eu coloquei um terminalzinho neles e coloquei. Você pode soldar, você pode emendar. E o terra também, né? O terra, se vocês verem aqui, tá vendo aqui? Ele ficou aqui, ó. Ao terra aqui, ó, conectado. Eu peguei um chicote mesmo de cabo preto, dos cabos pretos aqui, né? Que é o terra. Que é o GND da placa mãe, da placa da fonte, né? Da placa da fonte. Aí o conector aqui com os cabos laranja, vermelho e amarelo. Aí a ligação do módulo, que é variável, vocês vão ter que fazer o seguinte, né? Nesse módulo aqui tem 4 pinos, tem quatro entradas nesse módulo aqui, ó. Eu colei aqui porque para não soltar facilmente aqui, ó, você vê. Aqui tá, aqui, com cola quente ainda eu deixo para deixar bem fixo aqui, não soltar, só do fato de eu mexer alguma coisa do tipo. Que simplesmente tem a entrada da tensão, entrada de tensão que você vai colocar no módulo, igual eu falei com você. Você pode pôr tensões de entrada desde no manual fala lá, depois tem o manualzinho. Você coloca desde 1 volt até 30, pra você sair de 1 volt até 30 também. Mas lá, bem no manual, se você quiser uma saída boa, regulável, tanto para cima quanto para baixo, é bom você colocar acima de 8 volts. Então, para uma fonte que tem 12, então eu coloquei 12 volts. Então eu vou ter uma regulagem boa para cima e uma regulagem boa para baixo. E a pinagem aqui, nesse conector aqui, ó, que é um conector que vem no fonte, só tem quatro pinos no conector. É o negativo da entrada e o positivo da entrada, que no meu caso eu joguei os 12 volts. Eu joguei os 12 volts da entrada, que você vê que ele tá aqui, ele tem 12 volts da entrada. E o negativo da entrada, né, como eu já falei. E a saída tá indo pro conector lá, para esse conector aqui, ó. A saída tá indo pro conector, tanto o negativo, que sai do pino, quanto o positivo. Você liga na saída, nos pinos de saída aqui, ó. Não tem segredo, não tem segredo. É 2 entradas e 2 saídas. A entrada de tensão e saída de tensão regulável, no caso. E na internet, assim, tem muitos jeitos de fazer, muitos layouts de fazer, cada um usa a sua criatividade mesmo. Bacana, pessoal. Aí, ó. Aí, pessoal, só mostrando aqui, eu vou ligar ela aqui, ó. Ligou ela aqui. Tá vendo? O LEDzinho que eu coloquei também. Isso aqui é as tensões aqui, variável, e as tensões fixas. Se você regular ela aqui, esse LED ficou bem forte, que eu coloquei um resistor mais fraco para ele. Aí assim, eu consigo regular aqui, ó, tranquilo. Tem um monte de parâmetro aqui que você regula a corrente aqui, você regula a tensão aqui, né? Tem uma espécie, você consegue desligar. Quando aperta aqui, ela desliga. Quando aperta assim, não visou, desliga a fonte a fonte regulável, que é essa aqui mesmo. Se eu apertar esse botão aqui, ó, switch, mostra os watts, se você estiver alimentando alguma coisa, mostra miliampere por hora. Aqui você consegue regular mais rápido as tensões aqui, ó. Tá vendo? Eu já tinha apertado. Aí você consegue ir lá mudar aqui, ó. Deixa eu apertar de novo aqui.
Apertei. Aí, ó, eu consigo mudar o dígito que eu quero ali. Então, por exemplo, eu quero mudar lá para 17, 19, 23 volts. Aperta aqui. Beleza. Vou colocar 24,11. Aí eu vou e saio. Nesse momento tá 24 volts. Se eu quiser alimentar alguma coisa com 24 volts, né, limitado a 4 amperes. No caso, ó, quando eu aperto aqui, ó, eu limitei essa fonte a 3.5, 3,5 por questões de aquecimento. Lá fala que 4 amperes é o máximo, né? Mas aí como eu configurei 3.5 para questão de segurança. Mas ela é toda configurável, né? Tem muita coisa.